A preciosidade dos pensamentos de Deus para você. Por Charles Spurgeon. Quão preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus, quão grande é a soma deles. Salmo capítulo 139, versículo 17. É muito reconfortante para nós acreditar em um Deus pessoal e poder confiar em alguém que condescende em pensar amorosamente em nós, considera nossas necessidades e as supre. Não seria muito reconfortante para nós acreditar em uma mera divindade abstrata, ou no que alguns chamam de leis da natureza, agindo por si mesmas à parte de Deus, ou em um destino fixo que nos esmagaria como um carro colossal ou um rolo compressor? No entanto, algumas pessoas parecem estar sempre lutando para se afastar da ideia de um Deus verdadeiramente pessoal, criador, preservador, redentor e tudo em tudo para o seu povo. Aqueles que negam o registro inspirado da criação querem nos fazer acreditar que descendemos de macacos ou de algo com uma inteligência ainda menor do que a de um símio. Mas eu não encontraria conforto em tal crença se fosse verdade. Ela me enche de pena ou desprezo por aqueles que podem ser tão tolos a ponto de alimentar tal ilusão. Mas quando retorno à revelação da Bíblia a respeito de um Deus pessoal, uma revelação que foi confirmada pela minha própria experiência espiritual, e quando percebo que esse Deus pessoal tem um interesse especial por mim e pensa em mim com terna, amorosa e graciosa consideração, então levanto minhas mãos em adoração e admiração e digo, como Davi: quão preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus, quão grande é a soma deles. Sim, há grande conforto em poder dizer com sinceridade: Pai nosso que estais nos céus. E aqueles que são realmente filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso descobrem que seu maior deleite é que Ele pensa neles e planeja tudo o que é para o seu bem presente e eterno. Chegando ao nosso texto, peço que você considere primeiro quão preciosos são os pensamentos de Deus a nosso respeito e quão precioso é para nós pensar nestes pensamentos. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que o próprio fato de Deus pensar em nós é em si mesmo precioso. Talvez alguém aqui diga: não é assim no meu caso. Estou bastante alarmado com a ideia de que Deus pensa em mim. Não me consola dizer: tu, Deus, me vês. Um pensamento como esse só me enche de terror. Eu posso entender perfeitamente, caro amigo, como você se sente. É claro que, se você pensasse em Deus apenas como se ele fosse um oficial de justiça com um mandato para sua apreensão, seria terrível para você perceber que ele está pensando em você. Mas suponha que você fosse seu filho. Não seria então uma alegria contínua para você refletir que seu Pai Celestial estivesse constantemente pensando em você? Se você estivesse completamente reconciliado com Ele pela morte de seu filho, se nenhuma consciência de culpa permanecesse em sua consciência, se você soubesse que todos os pensamentos de Deus a seu respeito eram pensamentos de amor, então você bendisseria o seu nome por ele ter sido tão gracioso e bondoso a ponto de pensar em você. Além disso, aqueles que servem ao Senhor deleitam-se em lembrar que Ele está pensando neles. Depois de nos reconciliarmos com Deus, torna-se nosso grande privilégio despender toda a energia que temos em promover a sua glória. Bem, ninguém se envergonhe de ser enviado em uma boa missão. Os olhos de Deus, em vez de serem terríveis para o homem cujo coração é reto diante dele, são um de seus maiores encorajamentos. Ele sente que, embora seus semelhantes nunca digam: muito bem, servo bom e fiel, será por fim que uma recompensa plena, não de dívida, mas de graça, será dada àqueles que for fiel. Não sei como é com vocês,
professos ociosos, que professam ser salvos, mas que fazem pouco ou nada por Cristo. Não vejo como o fato de Deus estar observando vocês pode lhes dar algum conforto. Se é verdade que você não é o seu próprio, mas que foi comprado por um preço, com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, você consegue calmamente pensar em Deus, observando suas horas ociosas, ouvindo suas muitas palavras que não têm peso, nenhum valor, e observando como você negligencia suas muitas oportunidades de servir o seu dia e a sua geração? Mas, por outro lado, na mesma proporção em que você é constrangido pelo amor de Cristo a ser insistente a tempo e fora de tempo, na mesma proporção será doce para você lembrar que o Senhor está observando você e que Ele está sempre à sua direita para ajudá-lo em seu serviço para Ele. Também aprendemos a preciosidade dos pensamentos de Deus para nós, à medida em que dependemos implicitamente dele como o grande Senhor da providência. De pouco lhe serve ter alguém pensando em você se os pensamentos dele nunca lhe trazem nenhuma ajuda prática. Mas se você tem um amigo rico que prometeu, o mais rápido possível, encontrar-lhe uma posição na qual você será sustentado por toda a sua vida, não me surpreenderia saber que, mesmo enquanto você esteve neste culto, você tem pensado nele com gratidão. Sim, você tem dito, eu não conseguiria ir sozinho, mas tem um amigo ao meu lado que diz que cuidará para que eu nunca passe necessidade, e me conforta pensar que ele está pensando em mim. Pois bem, se a promessa de um amigo terreno oferece tanto consolo quanto a isso, quanto mais deveria ser o caso de você que tem um amigo celestial que é capaz e está disposto a cumprir todas as suas promessas? Ele está sempre pensando no que é melhor para você, no que você precisa hoje e no que precisará amanhã. Ele está sempre antecipando suas necessidades, provendo poços e palmeiras para eles, enquanto você viaja pelo deserto. E enquanto você medita sobre a maneira como ele está pensando, em como ele o abençoará, aperfeiçoará e glorificará, seus pensamentos devem, de fato, ser preciosos para você. Uma razão pela qual os pensamentos de Deus a nosso respeito são peculiarmente preciosos é que homens graciosos anseiam por se aproximar de Deus. Eles não estão satisfeitos com o que são. As divagações de seus pensamentos em direção a objetos inferiores são um fardo para eles, e eles anseiam continuamente por se aproximar de Deus. Se há um clamor que nos sobe aos lábios com mais frequência do que qualquer outro, é este: mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti. Mas, infelizmente, nossos pensamentos sobre Deus são de muito pouca ajuda para nos aproximarmos dele. Eles enfraquecem, cansam e logo morrem, mas os pensamentos de Deus para conosco são fortes, como o próprio Deus o é. E estes, como tantas cordas inquebráveis firmemente presas a nós, estão sempre nos atraindo para mais perto dele. O pensamento leva à ação. E o pensamento de Deus sobre nós nos leva à ação prática de nos aproximar dele. Portanto, o fato de ele estar continuamente pensando em nós nos encoraja a crer que um dia estaremos perto dele e seremos qualificados para estar perto dele, sendo perfeitamente conformados à imagem de Cristo e atraídos para a comunhão mais íntima possível com Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais preciosos se tornarão para nós os seus pensamentos a nosso respeito. Se não fôssemos tão bebês em Cristo e tão carnais, valorizaríamos cada migalha da mesa de nosso Pai e muito mais, cada pensamento da mente de nosso Pai. Nós valorizaríamos, muito acima de ouro e rubis, o que eu poderia chamar de manifestações ordinárias da mente divina em seus arranjos providenciais para nós.
mas muito mais deveríamos valorizar aqueles pensamentos profundos, eternos e infinitos que já garantiram nossa salvação e que em breve completarão também nossa santificação e nossa glorificação. Agora, em segundo lugar, existem alguns pontos relacionados com os pensamentos de Deus sobre o que os tornam ainda mais preciosos para nós. Em primeiro, lembremos-nos de que os pensamentos de Deus a nosso respeito são eternos. Quando começamos a pensar nos pensamentos de amor de Jeová a respeito de seu povo, temos que voltar além da região do tempo e chegar aonde todas as datas se perdem no mar sem fim da eternidade. Amado, você era amado por seu Deus muito antes de ele criar o mundo. Sim, desde a eternidade ele tinha pensamentos de amor para com você. Então, não devem esses pensamentos ser, de fato, preciosos para você? Além disso, assim como eram desde a eternidade, assim serão até a missão e serão esquecidos. E quando todas as coisas que os homens agora consideram sólidas e duradouras se dissolverem como a bolha na crista da onda e passarem para sempre, Deus o uniu de tal forma ao seu Filho que ele o fez também para ter uma vida que é eterna e que nunca pode morrer. Que todas as coisas pereçam e os pilares do universo se desintegrem e decaiam, e toda a criação visível caia com estrondo estrondoso. Ainda assim você, o amado do Senhor, habitará em segurança com Ele. Longe de um mundo de tristeza e pecado, com Deus eternamente fechado. Seus pensamentos estarão sempre voltados para você. Ele jamais se esquecerá de você. Nunca houve um momento no passado em que ele não tenha pensado em você. Mesmo em seus anos de pecado, ele olhou para você com um olhar de piedade. Em sua mais profunda depressão, seu coração estava cheio de compaixão por você. Nunca houve uma hora, nas silenciosas vigílias da noite, ou em meio aos cuidados e negócios do dia, em que ele não tenha pensado em você, tanto quanto se fosse um único ser que ele já criou. O Senhor, desde o princípio, tem olhado para você e pensado em você como se você fosse o único centro de sua atenção e divisa, e assim continuará a pensar em você incessantemente. Os pensamentos do Senhor a seu respeito são especialmente preciosos, porque sempre foram pensamentos de amor. Mesmo quando você estava morto em delitos e pecados, e ele odiava os seus pecados, ele não odiou você, pois ele o amou com um amor eterno. Ele te viu arruinado na queda, mas te amou, apesar de tudo. Ele te salvou do seu estado perdido, sua bondade, ó, quão grande! Este é o amor sobre o qual Paulo escreveu aos Efésios, o grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados. E desde a sua conversão, os pensamentos de Deus a seu respeito têm sido pensamentos de amor. Ele o feriu duramente a ponto de você sentir que ele certamente era seu inimigo, mas não foi assim. Nunca houve nada além de amor por você no grande e eterno coração de Deus. Se, com aflições, ele pode nos açoitar, enviar uma cruz para cada dia. Se isto não é uma prova de sua ira para conosco, pelo contrário, é um sinal de sua afeição. Tudo para nos deixar doentes de nós mesmos e apaixonados por Ele. Além disso, os pensamentos de Deus a nosso respeito sempre foram pensamentos sábios. Não foram pensamentos tão casuais como os que passam pela mente dos homens enquanto viajam rapidamente por estradas ou trem, apenas observando este objeto aqui e aquele outro além. Mas os pensamentos de Deus contêm infinitamente mais do que os pensamentos mais profundos dos homens jamais poderiam ter. Você sabe que existem muitas maneiras de pensar sobre uma determinada coisa. Você pode pensar nela de forma a mantê-la em mente, ou pode pensar nela tão intensamente a ponto de ficar acordado à noite, remoendo-a em sua mente,
observando-a de todos os pontos de vista para que possa compreendê-la em todos os seus aspectos. Você pode pensar nisso com a consideração cuidadosa que um advogado dedica a um caso importante, pelo qual está prestes a pleitar, ou que um inventor dedica aos detalhes intricados de uma máquina que busca aperfeiçoar. Tal consideração, somente de uma ordem infinitamente superior, Deus dá a cada um de seu povo. Ele está continuamente organizando o que é mais para o bem em seu trato providencial com eles e constantemente pensando e trabalhando em seu favor com o objetivo final de trazer muitos filhos à glória. Os pensamentos de Deus são sempre sábios, mas estão acima dos nossos pensamentos que não podemos alcançá-los. Contudo, quanto mais formos capazes de compreendê-los, mais sabedoria e prudência perceberemos neles. Mais uma vez, esses pensamentos de Deus para conosco são preeminentes práticos. Deus pensou em vocês, irmãos e irmãs em Cristo, a ponto de ordená-los para a vida eterna. A respeito de toda a igreja do Deus vivo, este decreto foi proferido. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que eu preparar as minhas joias. Não apenas houve um decreto divino a respeito deles, mas também uma aliança eterna feita entre o Pai e o Filho, pela qual a salvação eterna de todos os escolhidos está infalivelmente assegurada. Mais do que isso, na plenitude dos tempos, esses pensamentos eternos de amor produziram efeitos práticos na dádiva do Filho unigênito e amado de Deus, que morreu por seu povo, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Esses pensamentos de Deus produziram ainda mais efeito pela vinda do Espírito Santo aos nossos corações, de modo que agora, por meio do seu poder e energia divinos, fomos convertidos, renovados no espírito de nossas mentes, ajudados até aqui em direção ao céu e confortados com a plena certeza de que, no devido tempo, seremos levados à presença imediata de nosso Pai Celestial, imaculados e completos. Assim vocês veem, amados, que os pensamentos de Deus para conosco devem ser extremamente preciosos para nós, porque são de caráter tão prático que nos trazem todas as bênçãos temporais e espirituais que desfrutamos diariamente.